Meu amigo vascaíno, uma boa noite, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Gigante da Colina. Meus amigos, o Vasco da Gama aí muito próximo de fazer 2 anúncios. A gente teve algumas contratações aí estagnadas, que ficaram em pausa, e o Vasco negociando a chegada de um volante. A gente vai atualizar tudo para vocês, tá? E a gente também tem novidades aí com relação à situação de renovação de contrato de atletas aí, e também sobre essa situação aí, hoje no CT Moacir Barbosa, novidades vindas aí do nosso departamento médico, perfeito? Eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal, para você poder se inscrever. Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bora pro vídeo. Pessoal, a situação é a seguinte: hoje o departamento médico do Vasco da Gama liberou tanto o Estrela como também liberou a- o liberou o Estrela e o DVD. Os dois estão liberados aí e prontos para ser relacionados para ajudar o Vasco da Gama. Agora depende aí do Fernando Diniz para colocá-los em campo. A gente teve uma informação hoje, tá? Que o zagueiro Luiz Gustavo, tá? Tem proposta para deixar o Vasco da Gama lá do Shabab Al Ahly, clube lá da Arábia, tá? Então, o Luiz Gustavo pode deixar o Luiz Gustavo pode deixar o Vasco da Gama. Pois bem, situação a seguinte, falando aqui sobre renovação de contrato. A gente tem coisas positivas para poder falar com relação ao nosso Felipe Coutinho. A situação está muito bem encaminhada para a renovação de contrato do Felipe Coutinho, assim como a situação também envolvendo o atleta Léo Jardim. Perfeito? Para tranquilizar o pessoal. Agora a gente vai falar aqui sobre a situação de contratações no Vasco da Gama com responsabilidade. Existem dois atletas que está praticamente acertado com o Vasco, que é o Sérgio Pena, que é o jogador que está vindo lá do PAOK, o peruano. O jogador está aí muito bem encaminhado com o Vasco da Gama. O anúncio pode acontecer aí nas próximas horas com relação ao Sérgio Pena, perfeito? Bom, assim como a situação do jogador Brenner. O Vasco está até discutindo já situação oriunda a contrato aí do atleta Brenner, perfeito? O Brenner, que é jogador da Udinese, foi um pedido aí do Fernando Diniz para a sequência de 2025. Então, não é segredo para ninguém que essas duas contratações estão muito bem encaminhadas. A gente teve aí algumas negociações que ficaram estagnadas, que foi colocado em pausa. Por quê? Hoje a gente tomou conhecimento aí que o Vasco colocou teto salarial. O Vasco não vai fazer loucura para poder contratar. Então a situação é a seguinte: o Vasco considera que o Vitor Sá, nesse momento, é um jogador muito caro. Eu não entendo essa situação aí do departamento de futebol do Vasco da Gama. Por quê?
Eles consideram o Vitor Sá caro, mas aí traz o Lloyd aí pelo mesmo valor do Vitor Sá, certo? A mesma situação do jogador Biel. O jogador Biel está fazendo leilão, certo? E o Vasco falou que não vai cair um leilão aí com nenhum jogador, tá? O Vasco já tinha ofertado um salário ali de cerca de R$ 900 mil ao atleta. O atleta ali está fazendo um certo leilão, né? Aquele famoso doce para poder assinar. Mas a situação é a seguinte que a gente passa para vocês. O jogador Thiago Mendes, o Vasco está negociando com um profissional, tá? E aí, hoje, veio algumas notícias que o Vasco da Gama tem ali, fez todo um parâmetro ali por conta da situação física do atleta, tá? Mas a gente apurou, o Vasco da Gama negocia a chegada do jogador. O que está pegando para esse anúncio, o jogador pediu, por exemplo, R$ 1 milhão para o São Paulo, para vestir a camisa do São Paulo. Mas as negociações aí seguem muito avançadas com esse atleta, tá? Vendo assim, o que é que eu vejo nesse momento aí no Vasco da Gama, na minha opinião? Eu vejo que o Vasco da Gama agiu, a gestão do Pedro Paulo, do Pedrinho, de forma irresponsável. Gastou muita grana no primeiro semestre, certo? Contratando ali Garré, Lloyd, o próprio Nuno, que deu certo, mas veio com um valor muito alto, tá? Essas contratações aí de 3 jogadores foram quase R$ 60 milhões e está faltando grana para contratar agora, certo? Então, é assim, o Vasco, embora já tenha, repito aqui para vocês, o Sérgio Pena e o Brenner, não é o suficiente. O Vasco contratando aí o Thiago Mendes também não é suficiente. O Vasco precisa de mais jogadores além desses 3 aí. O Vasco precisa de mais jogadores para zaga, para ponta, tá? Então, assim, o Vasco são o nosso bravo, é, o nosso bravo aí, o Thiago Mendes, ele é um volante, é um cincão. O Sérgio Pena é um 8. E o Brenner é um atacante. Tá faltando esses jogadores de lado de campo, zagueiro. O Vasco tem que se mexer mais aí no mercado. Ainda está no início, vamos aguardar para ver como é que vai ficar, perfeito? Agradeço a sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e estamos junto aí. Valeu!